Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quadro 1. Adição e subtração com notação científica. Então temos algumas informações aqui, ó. Valor 1 somado com o valor 2. O valor 1 são esses números aqui, o valor 2 esses números aqui. Então, na verdade isso aqui é 2,5 mais 1,5 igual a 4 e repete o 10 elevado a 6. Pronto, terminou. Todas as vezes que o expoente da base 10, o expoente da potência forem iguais, você, nesse caso aqui, você adiciona os números que antecedem a potência e repete a potência. Então, aqui nós temos uma subtração. Então, nós vamos adicionar os números que antecedem a potência. Quais números que antecedem a potência do valor 1? 2,5. Então, vamos pôr aqui, 2,5. Agora aqui é menos. Então, menos 1,5. 1,5 vezes, as bases são iguais, então repete a base uma vez só, 10 elevado a 6, a base com expoentes iguais, Então nós temos aqui 2,5 menos 1,5 é igual a 1, resposta final, terminou. 1 vezes 10 elevado a 6, precisa colocar 1? Não, só o 10 elevado a 6, porque 1 vezes 10 elevado a 6 é o próprio 10 elevado a 6. A segunda aqui, o expoente da potência é diferente. O expoente aqui é 8 e o expoente aqui é 7. Então nós vamos fazer com que esse expoente aqui ele aumente para 8 para ficar os dois expoentes da base iguais. Quando você aumenta o expoente, aí você diminui o número que antecede a potência, tá? Então, no caso aqui, 7 vezes 10 elevado a 8, se eu vou aumentar esse expoente aqui para 10 elevado a 8, o 7 ele vai diminuir uma casa. Então, vou diminuir uma casa, 0,7 vezes 10 elevado a 8. Então, o número que nós vamos utilizar agora é esse aqui. Diminuiu o número. Você diminui o número como? Avançando a vírgula para a esquerda. Você aumenta o número como? Avançando a vírgula para a direita. Agora, dentro dos parênteses, vai ficar 4,7. 4,7. Sinal de mais agora, mais 0,7. 0,7 vezes quem? 10 elevado a 8 agora. Os dois estão com 10 elevado a 8. 10 elevado a 8. Resposta final, então, 4,7 mais 0,7 vai dar 5,4. Então, vamos colocar aqui, 5,4 vezes 10 elevado a 8. Finalizou. Próximo. Aqui nós temos o expoente 5 e aqui nós temos o expoente 3. Então, eu quero que esse 3 ele se transforme no 5. Como é feito isso? Diminuindo o número. Toda vez que você diminui o número aqui, você aumenta o expoente. Nesse caso aqui, eu diminuí uma unidade só. Eu avancei a casa uma unidade só. Aí, o 7 aumenta uma unidade. Aqui nós vamos precisar aumentar 2 unidades para que esse 3 vire um 5. Então, vamos lá. A vírgula já está aqui. 0,041. Observa, então, a vírgula está entre o 4 e o 1, certo? Eu avançando essa vírgula
para ficar entre o 0 e o 4 foi uma casa, concordam? Aqui, ó, uma casa entre o 0 e o 4. Eu avançando mais uma vez entre o 0 e o 0, ou seja, aí eu avancei duas casas. Avançando duas casas, ou seja, diminuiu o número, o que acontece com o expoente? Ele aumenta, porque correu duas casas para a esquerda, então aumenta 2 unidades no expoente. Ok? Agora vamos utilizar esse número aqui para poder fazer a conta de menos aqui, ó. Vamos lá. Só copiar os números. 1,041, ó, estou copiando esse número aqui. 1,041 menos, agora eu vou copiar esse número aqui, ó, 0,041 vezes 10 elevado a 5. 10 elevado a 5. 1,041 menos 0,041 é igual a 1 vezes 10 elevado a 5, e a resposta final, 1 vezes 10 elevado a 5 é 10 elevado a 5. Então essa é a resposta final. Agora, terceiro quadro aqui. Terceiro, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Então, a quarta linha aqui. Nós temos o seguinte aqui. Vamos ver que informações nós temos para poder preencher esse quadro, depois esse, depois esse. A informação que nós temos é que o 8,2 é o primeiro. Então ele vem aqui, 8,2. 8,2 vezes, agora, 10 elevado a 3. Esse 10 elevado a 3. Porque o 8,2 não foi transformado. Quem foi transformado foi o 4,4. 10 elevado a 3. Agora, o 4,4 vezes 10 elevado a 5, ele veio para cá. Aí depois que ele foi transformado, então ele é 4,4 vezes 10 elevado a 5. Aí ele foi transformado para 0,0044 vezes 10 elevado a 8. Vezes 10 elevado a 8 foi 10 elevado a 8. Então esse primeiro número aqui, 8,2 vezes 10 elevado a 3, isso aqui não é um 3, é um 8, né? É um 8. Parecia um 3. É um 8. Vezes 10 elevado a 8. Então, nós temos que transformar esse número aqui, ó, avançando 3 unidades para cima. Você avançando 3 unidades para cima, você tem, se aumentando o expoente, você diminui o número que antecede. Então, vai ficar então 0,004. Aí repete o outro 4, 44. Vezes 10 elevado a 8. Ó, a vírgula, ela está partindo daqui, correto? Ela está entre esses dois 4. Então, imagina aqui, ela está entre esses dois 4 aqui. Aí, avança uma casa. Aí, sobe uma unidade aqui, ó. Avança uma casa para a esquerda. Aí, vai ficar entre esse 0 e esse 4. Depois, mais uma casa. E depois, mais outra casa. Então, avançou 3 casas. Avançando 3 casas, e 5 aumenta para 8. Então, eu diminuí o número, eu tenho que aumentar o expoente. Então, isso que foi feito aqui. Agora, vamos fazer a adição dos dois números agora. O 8,2, vou colocar aqui, 8
0,2 vai somar com 0,0044. Ok? Vezes 10 elevado a 8. Espero que esteja entendendo. Agora, eu somando 8,2 mais 0,004, aí vai ficar esse número aqui, ó. Somou, vai ficar 8,2044 vezes 10 elevado a 8. Terminou. Vezes 10 elevado a 8. Eu somei, certo? Então, esse, depois da vírgula, esse 2 está somando com esse 0. Ó. Então, por isso que ficou aqui, ó, 0 mais 2, 2. E os outros... E depois só aumentei o 0,44 aqui. Quer dizer, é uma conta simples que eu fiz aí. Bom, gente, espero que tenham entendido. Então, o objetivo é vocês entenderem, na verdade, né? Porque não adianta você ter um monte de lição no caderno e não saber resolver nada, tá bom? Então, era isso que queríamos demonstrar.